Bomba! Donald Trump acaba de afirmar que teve uma vitória completa sobre Alexandre de Moraes e promete expor esquemas milionários do ministro. O que está por trás dessa declaração? Trump, conhecido por não levar desaforo para casa, garantiu que venceu Moraes e está pronto para trazer à tona documentos que poderiam abalar as estruturas do Brasil e do STF. Mas que documentos são esses? O que Trump realmente sabe? E mais importante, como isso pode impactar o Brasil? Se Trump cumprir a promessa e expuser esses esquemas milionários, poderemos estar diante de um dos maiores escândalos políticos recentes. Será que Moraes vai reagir? Fontes indicam que o ministro já está se movimentando nos bastidores. O que isso significa? Isso pode explodir a qualquer momento. Quer saber o desfecho dessa história? Então, segue a gente agora. Juízes federais do Brasil se manifestou sobre a tensão entre o governo dos Estados Unidos e a justiça brasileira. A Aline Beckett tem mais detalhes para a gente a respeito dessa manifestação da Associação dos Juízes. Pois não, Aline? Olha, Nonato, o governo norte-americano e também representantes dos setores norte-americanos têm criticado as decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre a regulação das redes sociais e também sobre a investigação dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Um comitê também da Câmara dos Representantes acabou aprovando um projeto de lei contra essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, alegando que ele viola a liberdade de expressão. A plataforma de vídeo também que agora está sendo solicitada, está sendo exigida pelo ministro Alexandre de Moraes que ela tenha um representante legal aqui no país, ela entrou com uma liminar na justiça norte-americana para que essas decisões do ministro não surtam efeito, não façam ali a parte da justiça norte-americana, que eles não respeitem essas decisões brasileiras em relação a isso. A juíza desse caso na Flórida, ela acabou se manifestando, ela negou essa liminar da empresa por entender que não há nenhuma obrigação legal também dos Estados Unidos em cumprir essa ordem brasileira, mas ela também repreendeu o ministro Alexandre de Moraes em relação a essas decisões e disse que se o ministro quiser fazer algum pedido ou alguma solicitação, ele deve seguir ali os protocolos e também os trâmites do Acordo de Haia ou de um acordo direto dos Estados Unidos com o Brasil. Em relação às reações brasileiras, e aí agora eu cito a Associação dos Juízes Federais do Brasil, que criticou a ofensiva dos Estados Unidos. Eles defendem a independência do judiciário brasileiro e a soberania nacional em relação à regulação das redes sociais, em relação a essa exigência de um representante legal no país. Os ministros Flávio Dino e Luiz Roberto Barroso também saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes em relação a essas críticas que ele vem sofrendo por essas decisões, e o Itamaraty classificou essas críticas americanas como uma ingerência indevida. E aí existe todo o impacto político e diplomático em relação a essa tensão que já está sendo gerada entre os Estados Unidos e o Brasil a respeito da regulação das redes sociais e as big techs, também as grandes empresas de tecnologia. O parlamento brasileiro, o legislativo, acabou reagindo de forma diferente. Os governistas pediram que o governo brasileiro e que o judiciário brasileiro tenha uma resposta mais firme em relação a essas críticas dos Estados Unidos, e já ali os de oposição, os parlamentares de oposição, seguem à risca essa decisão dos Estados Unidos, a crítica dos Estados Unidos. Eles recebem bem essa crítica, alegando que de fato existe uma violação à liberdade de expressão. Portanto, a Associação dos Juízes saiu em defesa do judiciário brasileiro em relação a essas críticas dos Estados Unidos. Eu volto com você, Nonato. Obrigado, Aline Beck, trazendo essas informações para a gente de Brasília nesse tensionamento das relações. Mobila, coisas muito esquisitas estão acontecendo ao redor do ministro Alexandre de Moraes. E isso ocorre porque o ministro está abusando da sorte. O que o Eduardo Tagliaferro está dizendo, com outras palavras, é mais ou menos o seguinte: o Alexandre de Moraes se comporta como um chefe de cozinha
que produz pratos exóticos na Suprema Corte Brasileira. Ele deu entrevistas durante o final de semana, numa delas perguntou-se: não acha que é compreensível o desespero de pessoas que foram perseguidas pelo Alexandre de Moraes? Veja a resposta do Eduardo Tagliaferro: eu sei que meu trabalho fez parte disso. Ou seja, ele está concordando que houve uma perseguição por parte do Alexandre de Moraes. Mas não tive opção. Eu era um funcionário e ele era chefe do setor que combatia desinformação, fake news, no Tribunal Superior Eleitoral. E é como se eu fosse, disse ele, um cozinheiro. E aí chega o dono do restaurante e fala: quero que faça uma feijoada hoje. Coloque beterraba na feijoada. Aí ele diz: suponha que eu respondi: mas beterraba não. Aí o chefe respondeu: não, põe beterraba. E aí eu tive que colocar beterraba na feijoada. Então ele está dizendo, com outras palavras, que ele fez pratos exóticos. Ele, por ordem do Alexandre de Moraes, produziu pratos exóticos. E onde é que estava esse exotismo? O Alexandre de Moraes utilizou a sua assessoria no Supremo, num tempo em que ele presidia o TSE e era relator geral das encrencas bolsonaristas no Supremo. Ele encomendava relatórios ao TSE para municiar as suas investigações no Supremo. Fez isso no âmbito do inquérito das fake news, que foi aberto lá em 2019, né? Já se prolonga por muito tempo. Todo mundo, quando vazaram essas informações, nas quais aparece ali mensagens trocadas por esse Eduardo Tagliaferro com o juiz auxiliar do gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo, o juiz braço direito do Moraes no Supremo, requisitando relatórios ao chefe do setor de desinformação do TSE para municiar esses inquéritos. Todo mundo achou que os relatórios eram absolutamente normais, embora tenham trafegado por um grupo de WhatsApp, em vez de serem formalizados, com pedidos endereçados pelo STF ao TSE, não, tudo pelo WhatsApp, e entravam nos inquéritos lá no Supremo como se fosse uma iniciativa do TSE. Olha, descobrimos aqui algo que tem relevância para o inquérito que corre no Supremo, então compartilhavam a informação. Quando o que se verificou é que o Alexandre de Moraes selecionava o alvo, encomendava o relatório e utilizava aquelas informações, né? Então ficou uma coisa esquisita. E os próprios interlocutores nas mensagens reconhecem que estava muito esquisito e que aquilo ficava muito escancarado se um dia viesse a público. E veio, né? As mensagens vazaram. Agora, convertido em investigado, esse antigo investigador predileto do Alexandre de Moraes está dizendo: olha, eu sei o que você fez no verão passado e posso revelar que andei fazendo feijoada com um ingrediente inadequado, né? Então o ministro agora tem que fazer a sua opção. Ou leva as coisas às últimas consequências, e talvez as consequências sejam muito desagradáveis. Esse personagem está sinalizando. Se contrariado, ele pode levar os lábios ao trombone, né? E parece que dispõe de muito vento, muita matéria-prima para jogar no trombone, para jogar no ventilador. E o mais curioso, Fabílio, que não parece adequado, é que todo mundo achou que isso aqui as mensagens estavam triviais, não tinha nada demais, os ministros do Supremo saíram em defesa do Alexandre de Moraes, arquivaram-se pedidos de investigação no CNJ e na Procuradoria-Geral da República. Tudo parecia normal. Então por que abriu investigação? Para apurar a origem do vazamento. E aí, no despacho em que determina a abertura de investigação, o Alexandre de Moraes anotou coisa muito esquisita. Ele disse: olha, o vazamento e a divulgação dessas mensagens revelam que há novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem como propósito desestabilizar as instituições republicanas. Então ele está colocando nesse mesmo balaio quem vazou, quem divulgou, a Folha de São Paulo, jornalistas que apuraram isso. Não me parece o melhor caminho. O Alexandre de Moraes está se assustando com a assombração errada, né? A assombração, de fato, hoje é o prolongamento